Hoje é certamente um sábado muito feliz, pelas muitas bênçãos que já vivemos e ainda vamos viver. E é certamente um dia de muita gratidão, porque vemos a nossa igrejinha voltar a alguma normalidade. Que Deus possa abençoar cada um de nós, possa abençoar esta igreja ricamente. E a mensagem inspirada que gostaria de partilhar convosco esta manhã, ela é um pouco a continuidade daquilo que estudamos ao longo da lição da Escola Sabatina, a jornada do povo de Israel. E assim sendo, convido-vos a abrir a palavra de Deus no livro de Números, no capítulo 22 e no versículo 1. Números 22, 1. Números 22, 1. E diz então o relato bíblico: tendo partido, os filhos de Israel acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Depois de 40 anos a peregrinar no deserto, o povo de Israel encontrava-se agora acampado aqui nestas campinas de Moabe. E as campinas de Moabe eram uma área de 150 km², onde o povo de Israel montou o seu acampamento ao lado do rio Jordão, precisamente de fronte da planície de Jericó. Ou seja, finalmente o povo de Israel estava na fronteira da terra prometida. Havia apenas um rio que os separava de poderem entrar em Canaã. E é ali, naquelas terras de Moabe, que os israelitas vão permanecer acampados até o momento em que irão atravessar o rio Jordão para entrar em Canaã. Nesse momento, nessa altura, sob a liderança de Josué. Mas neste momento ainda estamos no livro de Números e o grande líder do povo de Israel ainda é Moisés. Mas continuemos então a leitura. O verso 2 diz assim: viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que fizera aos amorreus. Balaque viu aquilo que o povo de Israel tinha feito aos povos amorreus. E quem era Balaque? Balaque era o rei das terras de Moabe, ou seja, ele era o rei dos moabitas. Mas quem eram os moabitas? E quando recuamos na história para perceber a origem deste povo moabita, vamos ao livro de Gênesis 19, não precisam de abrir a vossa Bíblia, em Gênesis 19, é apenas para localizar. Mas é aí que vamos encontrar as origens do povo moabita. Os moabitas eram descendentes de Ló. Deus dá uma ordem a Ló para sair da cidade de Sodoma, porque esta iria ser destruída pelo fogo. Ló e a sua esposa e as suas 2 filhas saíram da cidade. Pelo caminho, nós conhecemos a história. A esposa de Ló olhou para a cidade e ficou transformada numa estátua de sal. Ló e as 2 filhas esconderam-se numa caverna, enquanto o fogo consumia a cidade de Sodoma. E as filhas de Ló, pensando que todos os homens do mundo teriam morrido, e diante da possibilidade de virem a ter descendência pela forma comum, pela forma normal, elas põem em prática o que tinham aprendido em Sodoma, a arte pecaminosa do incesto. Embebedaram o pai, deitaram-se com ele, e é desse relacionamento ilícito entre a filha mais velha e Ló, o pai, que vai nascer Moabe e que dá origem a este povo moabita. É um povo pagão, é um povo extremamente idólatra e é um povo perverso. E que se estabeleceram ali, naquelas terras, naquelas campinas de Moabe, que fazia fronteira com Canaã e Jericó, precisamente onde o povo de Israel se encontrava acampado. Este povo moabita era parente de Abraão por parte de Ló. Ló que tinham também parentesco com Israel. E por isso Moabe não tinha sido perturbado pelo povo de Israel. Deus tinha dado ordens a Moisés para não perturbar os moabitas.
Mas o rei Balaque e os moabitas não conheciam esta ordem divina de que Deus tinha dado para que Israel não os incomodasse. E perante as conquistas que tinham observado do povo de Israel aos países vizinhos, aos amorreus, os moabitas ficaram cheios de terror. Como diz o verso 3, continuemos a leitura de Números 22, verso 3. Diz então o texto: Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Muitos povos se tinham levantado contra o povo de Israel, mas foram vencidos pelo povo de Deus, pelo poder de Deus, em nome do Senhor dos Exércitos. Exemplo disso foi o rei de Hesbom, Sion, o rei de Bazã, Og, que encontramos nos versículos anteriores, a vitória de Israel sobre estas duas nações. Estes dois reis eram reis amorreus e eram os mais poderosos governantes cananeus daquela época e tinham sido vencidos pelo povo de Israel. A irmã Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 438, ela diz, e passo a citar: os exércitos de Bazã haviam-se rendido diante do misterioso poder envolto na coluna de nuvem, e as gigantescas fortalezas foram ocupadas pelos hebreus. O poder de Deus, a presença de Deus no meio do povo de Israel era o segredo da sua conquista, da sua força e da sua vitória. E é assim também na nossa caminhada espiritual. Mas perante tal poder, os moabitas, o rei Balaque, não ousavam arriscar um ataque contra Israel com recurso às armas. O rei Balaque sabia que seria inútil, perante as forças sobrenaturais, perante o poder de Deus que operava em favor de Israel e que protegia Israel, seria inútil um ataque, uma batalha contra o povo de Israel. Então nós podemos ler no verso 4, pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas. Bom, já sabemos a origem do povo moabita. Eram descendentes de Ló, como vimos há pouco. Mas quem eram estes midianitas? Os midianitas eram descendentes de Abrão. Também encontramos a origem deste povo lá em Gênesis 25. Depois da morte de Sara, Abraão desposou uma outra mulher, Quetura, com a qual ele veio a ter vários filhos. Um desses filhos foi Midian, e Midian vai dar origem a este povo midianita. E apesar de ambos os povos serem parentes de Abraão, eles eram inimigos entre si. Os midianitas e os moabitas eram povos inimigos. Mas agora eles estão dispostos a se unirem para poderem ficar contra Israel, para destruírem Israel. Podemos ler isso no verso 7, que diz então: foram os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas. E aqui no versículo nós podemos compreender que há um acordo entre estes dois povos, que eram inimigos entre si, mas que se vão unir para destruir Israel. E que acordo é esse? Leiamos o verso 5. O verso 5 diz assim: enviou ele quem? O rei Balaque, mensageiros. Que mensageiros eram estes? Os príncipes, os anciãos dos midianitas e os príncipes e os anciãos dos moabitas. Enviou então ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Verso 6, continuamos a ler: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu. Ora, o rei Balaque manda chamar este homem Balaão para que vá amaldiçoar o povo de Deus.
Balaque tinha este plano de destruir Israel, mas temia fazê-lo pela própria força. Então decidiu recorrer às práticas que ele conhecia da idolatria, porque ele era um rei idólatra, decidiu recorrer à feitiçaria para se opor à obra de Deus. Recorrendo assim aos encantamentos, à magia negra, à magia pagã, para fazer sobre Israel cair uma maldição. O rei acreditava que desta forma, amaldiçoando o povo de Deus, lhes iria tirar o poder aos israelitas. Então vai decidir chamar em seu auxílio um homem de nome Balaão. Mas quem era Balaão? Balaão era extremamente conhecido. Ele era extremamente famoso por possuir poderes sobrenaturais. A sua fama era tal que chegou ali às terras de Moabe, ao rei Balaque. E ele era realmente famoso porque ele morava a uma distância de 650 quilómetros destas terras. Logo, a sua fama tinha percorrido lugares extremamente longe. A irmã Helena White diz, ainda no livro Patriarcas e Profetas, neste capítulo 40, que fala sobre Balaão, ela diz acerca deste homem: Balaão já tinha sido um bom homem, um verdadeiro profeta de Deus, mas apostatara e entregou o seu coração à cobiça. Todavia, professava ainda ser um servo do Altíssimo. Ele próprio se intitulava como sendo um servo do Altíssimo. Mas não era, diz a irmã Helena White. Ele era um adivinho que usava a religião para proveito próprio. Tinha pervertido os seus dons para obter ganhos materiais. Ele era um homem teimoso, ele era um homem muito avarento. A irmã Helena White chama-lhe o profeta cego pela avareza e pela ira. E esta é uma lição para cada um de nós acerca de Balaão, que podemos tirar para a nossa caminhada espiritual, para a nossa vida. Que uma pessoa, em determinado momento da sua vida, da sua caminhada, pode ser um verdadeiro profeta, pode ser um verdadeiro amigo de Deus, e em outros momentos da sua caminhada, um miserável enganador. Qual é o segredo? Não largar a mão de Deus. O rei Davi é um exemplo desta solene verdade. Conhecemos o personagem Davi. Sabemos que a vida de Davi foi um permanente enfrentar de gigantes. Poderíamos até dizer que os gigantes nunca deixaram Davi em paz. Atacaram Davi quando ele ainda era um jovenzinho e aparentemente não tinha força para vencer um Golias muito maior do que ele, mas também o foram atacando ao longo da vida, ainda quando ele era velho e se cansava facilmente. Mas o problema de Davi nunca foram os gigantes literais que ele fez vencer e cair ao longo da sua vida, em nome do Senhor dos Exércitos. O grande problema de Davi foram os gigantes interiores, aqueles que nasceram dentro do seu coração, que nascem dentro do nosso coração. O gigante do orgulho, da cobiça, do adultério, do homicídio, foram estes gigantes que derrotaram Davi, porque em determinado momento da sua caminhada ele largou a mão de Deus. E se em nome do Senhor dos Exércitos Davi derrotou gigantes e foi chamado a um amigo de Deus, a um profeta de Deus, noutro momento ele também foi vencido, foi derrotado pelos seus gigantes internos do seu coração, passando a ser um miserável enganador. É a mesma luta entre o bem e o mal de cada um de nós. É o mesmo conflito interno que leva o apóstolo Paulo a dizer: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas Paulo sabia o segredo. E lá em Romanos, no capítulo 7 e no verso 25, Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem me libertará? Cristo. É Cristo quem liberta. É Cristo quem salva. É Cristo quem nos pode erguer de miseráveis homens pecadores a verdadeiros amigos de Deus, a verdadeiros profetas, sacerdotes, um povo santo e justo. Qual é a nossa parte?
O pecador apenas tem que, em batalha, se entregar com fé e oração ao seu Salvador. E Balaão teve esta oportunidade. Ele teve a oportunidade de se entregar com fé e oração ao seu Salvador. Ele teve, aliás, várias oportunidades para voltar para Deus e lhe render o seu coração. Não vamos analisar aqui estes capítulos 22, 23, 24 e 25, mas convido-vos a lê-los em casa, porque trazem ricas lições espirituais para a nossa vida. Balaão teve a oportunidade de deixar de ser um miserável enganador e voltar a ser um verdadeiro profeta, um verdadeiro servo do Altíssimo. Mas avancemos na história de Israel. Mensageiros dos Moabitas e dos Midianitas foram enviados à Mesopotâmia, uma longa viagem pelas montanhas e desertos, os tais cerca de 650 quilómetros que falávamos há pouco, para trazerem então Balaão, as suas adivinhações e os seus encantamentos. Vamos ler o verso 12, que diz assim: Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo. Porquê? Porque é povo, o que é que diz o versículo? Abençoado. É povo abençoado. Nenhum ser humano poderia reverter a bênção de Deus e transformá-la em maldição. Ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoa. Ninguém pode separar de Deus aquele que Deus escolheu para si. Apenas o Jordão, apenas um rio. O rio que nos separa da terra prometida. A Canaã celestial, o nosso verdadeiro lar. E o que é que o povo de Israel poderia esperar depois de atravessar o Rio Jordão? O que é que estava para lá daquele rio? Paz, vitória e a posse da terra da promessa tão desejada que manava leite e mel. Também nós estamos na fronteira da Canaã celestial, perto de ver Jesus voltar. E não esqueçamos que o tempo da volta de Jesus é o tempo de uma vida. Não sabemos se estamos vivos daqui a alguns minutos, a algumas horas, a alguns dias. O que sabemos é que Deus quer a nossa preparação contínua, diária, o nosso relacionamento para nos encontrarmos preparados para o encontrar. Apenas um rio nos separa da eternidade, do cumprimento das promessas de Isaías. Um novo céu, uma nova terra, o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Não haverá dor, lágrimas ou morte. O que nos espera do outro lado do rio? A cidade santa, a Nova Jerusalém, o nosso lar. E só terá valido a pena, irmãos, peregrinarmos no deserto deste mundo se nós formos para o céu, se nós formos para o lar. Assim como só teria valido a pena para o povo de Israel andar naquele deserto durante 40 anos se eles entrassem na terra de Canaã, na terra que Deus tinha prometido. E muitos não entraram, muitos não quiseram entrar. Lembramos certamente dos 10 espias e de toda aquela multidão que arrastaram com eles. Morreram no deserto, não tiveram fé, não quiseram possuir a terra. Quiseram antes regressar ao Egito, símbolo da escravidão do pecado. E o que adianta sair do Egito? Ser liberto da escravidão do pecado e depois morrer ali, no deserto. Apenas um rio separava Israel da terra prometida. E ali nas campinas de Moabe, Balaão foi chamado pelo rei Balaque, pelos moabitas, pelos midianitas, para trazer uma maldição sobre Israel. 3 vezes Balaão, do cume de um monte, olhando cá embaixo para o vale, onde Israel estava acampado, abriu a boca para amaldiçoar Israel. Israel estava acampado no vale e não tinha qualquer conhecimento daquilo que se passava no alto da montanha, daquela luta, daquela batalha espiritual oculta. Satanás usava Balaque, usava Balaão para destruir o povo de Deus e para os impedir
de chegarem ao lar, à terra de Canaã. E este é o objetivo de Satanás. É isto que ele faz com as nossas vidas. Destruir a nossa fé, separar-nos de Deus, fazer-nos cair e impedir-nos de continuar, de seguir o caminho rumo ao lar. A irmã Ellen White, no livro Caminho a Cristo, na página 95, ela diz assim: o adversário procura continuamente, não é de vez em quando. A irmã White escreveu: procura continuamente obstruir o caminho para o trono da misericórdia, para que não obtenhamos, por meio da súplica fervorosa e fé, a graça e o poder para resistir à tentação. Esta é a sua missão, fazer-nos cair. E 3 vezes Balaão vai abrir a boca para amaldiçoar Israel. Mas 3 vezes Deus não permitiu que a maldição fosse pronunciada contra o seu povo. E enquanto o povo de Israel fosse fiel a Deus, Deus seria o seu escudo. Balaão abria a boca e só saía bênção. Balaão não só não conseguiu amaldiçoar Israel, mas também o abençoou. E Deus vai fazer sair da boca de Balaão 3 bênçãos. Primeira bênção, encontramos em Números, no capítulo 23 e no versículo 9. 23 no capítulo a seguir e no verso 9. Diz assim: eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Povo que habita só. Esta expressão significa que o povo de Israel era um povo separado de todos os outros povos da terra. Era um povo santo, porque era um povo separado. Era um povo particular, o povo de Deus. Deus andava com eles e estava no meio deles. Deus escolheu Israel, e já dissemos isto aqui esta manhã, não porque eles fossem superiores às outras nações, mas porque Deus os amava. Um dia Deus olhou para Abraão e disse: eu escolhi-te, Abraão, porque eu te amo, e farei de ti uma grande nação, um grande povo. Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Isaac, escolheu Jacó, escolheu Israel e escolheu cada um de nós. Em todas as eras, em todas as épocas, Deus sempre teve um povo fiel, um povo leal, que são chamados os escolhidos de Deus. E Ele continua a ter esse povo especial. Nós fazemos parte desse povo. Nós fazemos parte do remanescente final, de Apocalipse 12, 17. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Somos falhos, sim. Somos fracos. Somos imperfeitos. Somos pecadores. Mas somos tudo isto sem a força e sem o poder do nosso grandioso Deus. Deus quer transformar a nossa vida, o nosso coração, mediante a sua graça, num povo que seja santo e justo. Amém? Agarremos esta promessa de que além do rio existe um lugar para cada um de nós. Primeira bênção, qual foi? Que Deus fez sair da boca de Balaão. Israel é um povo escolhido. Nós somos um povo escolhido. Um povo amado, um povo transformado por Deus. Segunda bênção, vamos encontrar em Números, capítulo 23 e no verso 24. 23, 24. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. E este termo leão é símbolo de força. Este é um povo que tem a força de Deus. O apóstolo Paulo também viveu esta força, pois ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, este povo que tem a força de Deus, continuando o versículo 24, diz: não se deita até que devora a sua presa. E esta expressão, devora a presa, é símbolo das conquistas de Israel. Segunda bênção, Israel é um povo conquistador. Foi escolhido para conquistar Canaã. E como povo escolhido e conquistador, ele tinha uma missão. A missão que também já falámos aqui esta manhã. Conquistar os corações
dos povos que estavam à sua volta, conquistar esses corações para Deus, falar do seu Deus, testemunhar do seu Deus, falar do plano da salvação. Quantos corações já levamos a Cristo? Quantas almas nós conquistamos para Jesus? Primeira bênção: Israel é um povo escolhido. Somos escolhidos de Deus. Segunda bênção: Israel é um povo conquistador. Temos a missão de conquistar os corações daqueles que estão à nossa volta para Cristo. Terceira bênção que Deus vai fazer sair da boca de Balaão. Ele vai profetizar a felicidade de Israel. Em Números, agora capítulo 24 e no verso 7. Esta é a bênção do contentamento. Esta é a bênção da alegria. As suas sementes, diz então no verso 7, terão águas abundantes. E esta expressão de sementes com águas abundantes é uma expressão que faz referência à prosperidade de Israel, na terra da promessa. Quando o povo de Israel chegasse à terra de Canaã, deveria ter esta bênção de se alegrar, de se contentar com tudo aquilo que Deus preparou para este povo naquele lugar. Uma terra que manava leite e mel. Avancemos um bocadinho. Números 24, 10. Versículo 10. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão. Chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos. Porém agora, já 3 vezes, somente os abençoastes. Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel. Porque enquanto Israel andasse nos caminhos de Deus, obedecendo à vontade de Deus, Deus era o seu escudo, a sua rocha, a sua proteção. E este rei, Balaque, este rei pagão, este rei idólatra, ficou a saber que o Deus do povo de Israel era maior do que qualquer poder terreno que um feiticeiro pudesse invocar. Verso 11. Agora vai-te, diz Balaque a Balaão, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que te encheria de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. E Balaão voltou para a sua casa. Mas a irmã Helena White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 451, ela dá continuidade a esta história. E se tiverem a oportunidade de ler este capítulo, leiam, porque ele é extraordinário. E a irmã Helena White diz que Balaão voltou para a sua casa, mas ele estava disposto a recorrer a qualquer meio para obter a recompensa prometida por Balaque, porque no seu coração apenas havia o desejo de riquezas e honras. E ele vai voltar, ele volta à terra de Moab. E agora vai aconselhar Balaque, o rei Balaque, e os moabitas a induzirem Israel ao pecado, à idolatria, à imoralidade e à prostituição espiritual. Balaão vai dizer ao rei Balaque: há um meio de trazer maldição sobre este povo de Deus. O plano é separá-los de Deus. E Balaão vai aconselhar o rei Balaque, os moabitas, os midianitas, a fazerem uma festa em honra dos seus deuses, Baal e Astarote, e a convidarem os israelitas a participarem nestas festas e nestes cultos pagãos. E agora, irmãos, o capítulo 25, leiam-no em casa, porque é tremendo. O capítulo 25 de Números é uma tremenda tragédia na vida do povo de Israel. Quando nós lemos o verso 9, o texto diz: foram 24 mil que morreram da praga. 24 mil do povo abençoado. 24 mil do povo escolhido. 24 mil do povo conquistador. Contente com a posse da terra prometida, largaram a mão de Deus. Separaram-se de Deus e morreram ali, na fronteira de Canaã. Não entraram na terra da promessa. E que adianta peregrinar no deserto desta vida para morrer na fronteira e não entrar na terra da promessa? Só há uma segurança. Era essa segurança para o povo de Israel. É essa segurança para cada um de nós.
Israel espiritual. Qual é essa segurança? Avancemos um bocadinho na história. E agora vamos ao livro de Josué. Moisés tinha morrido. Agora era Josué que liderava o povo de Israel e que tinha a responsabilidade de fazer o povo entrar na terra de Canaã. E em Josué, no capítulo 3 e no verso 5, Deus vai dar uma ordem a Josué, vai dar uma ordem ao povo através de Josué e vai dar uma ordem a cada um de nós. E a ordem desta manhã, ao qual Deus nos chama, é Josué 3:5. Santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Só há uma segurança: santificarmos a nossa vida, o nosso coração, diariamente aos pés da cruz. Apegarmos-nos à palavra de Deus, ao estudo da Bíblia, à oração fervorosa a todo o custo. Ou isso, ou morreremos na fronteira da Canaã celestial. Deus espera de cada um de nós, povo abençoado, povo escolhido, povo conquistador, que continuemos de joelhos neste caminho rumo à Cidade Santa, à Nova Jerusalém, ao nosso lar. Existe apenas um rio que nos separa da Canaã celestial. Existe apenas um rio para sairmos daqui e veremos a estrela de Jacó, o nosso Salvador. Abraçaremos finalmente Jesus. Agarremos a mão de Deus, agarremos esta promessa extraordinária de que além do rio existe o nosso lar. Deus prepara um lugar para cada um de nós. Além do rio existe